Mas quanto mais oração, Pai, mais poder Tu derrama na Tua igreja. Meu Deus, como eu costumo, Senhor, falar nas minhas pregações quando eu vou ministrar pela Tua graça. Meu Deus, eles olham para mim, eles veem um jovem, Pai, de 22 anos. Meu Deus, mas quem vai ministrar, Pai, nessa noite é o Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, eles veem para mim, eles veem um vaso, Papai. Meu Deus, mas mais importante, Senhor, não é o vaso, é o que está dentro do vaso, o conteúdo. Meu Pai, o que está dentro de mim, o que Tu implantou através da Tua morte na cruz, é o que vai trazer a mensagem. Meu Deus, que Tu venhas, Papai, abrir as comportas do céu. Meu Deus, que Tu venhas, Jesus, enviar, Papai, para essa igreja os Teus arcanjos, meu Pai. Meu Pai, eu falava para o Senhor, meu Pai, hoje. O Senhor dizia, Senhor, meu Deus, meu Pai não é querer imitar ninguém, Senhor, mas eu vi um certo pregador, Papai, fazendo essa oração e eu achei muito interessante. Porque quando a gente vai ministrar, a gente precisa do auxílio, Pai, do Teu Espírito. E também a gente necessita que Tu envie os Teus arcanjos, Pai, para batalhar. Porque quando Daniel orava, Senhor, meu Pai, Daniel não sabia mais por isso. Olha, Daniel, enquanto Tu orava, desde o momento que Tu colocou o Teu coração para orar, eu enviei a Tua bênção. Mas o príncipe da peste, para quem não sabe, era um demônio muito poderoso. Ele estava aprendendo a bênção de Daniel, capítulo de número 9, vai nos ensinar. Mas eu enviei um dos primeiros, o arcanjo Miguel, e ele batalhou, Daniel. E agora eu cheguei para dar a Tua bênção. Então, Papai, quando eu começar a ministrar, acampe os Seus anjos nessa igreja, acampe os Seus anjos ao redor dessa igreja. E eu não quero demônio querer impedir, Papai, que essa palavra seja penetrante no coração da igreja. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e me use como um vaso de barro para transmitir aquilo que Tu colocou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, querido, eu quero lembrar da tua fé. Depende só de você. O pregador, ele ministra, mas quem opera é o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, para ele operar, tem que aceitar. Querido, eu não sei como tu chegou aqui essa noite, mas se tu crer naquilo que eu vou pregar, você vai sair daqui feliz, querido. Glória a Deus. Você vai sair daqui, querido, tão feliz que o seu sorriso vai encostar de uma orelha a outra. Porque aonde há a palavra, pastor, há mudança. Aonde há a palavra, aí a esperança para aquilo que se perdeu. Aleluia, Senhor. E o livro do Êxodo, querido, ele é um livro escrito por Moisés. E vai nos começar a nos ensinar no capítulo de número 2, que no capítulo de número 1, que se levantou, querido, um rei do Egito chamado Faraó, que não conhecera a história de um jovem chamado José. E José, querido, ele foi responsável a levar toda a sua família para o Egito. Quando a fome começou a reinar ali em toda aquela região, mas no Egito havia fartura de pão, porque um servo de Deus estava no controle. Uma das únicas vezes que a gente viu o Egito com fartura de pão foi quando um servo de Deus chamado José, que foi levado cativo, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na prisão. Mas a Bíblia diz que tinha um propósito de José ir para o Egito. E a Bíblia diz que depois que José morreu, depois que os seus irmãos morreram e o seu pai morreu, se levantou um novo rei na terra do Egito que não conhecera a José. Aleluia. Querido, e aquele povo, ele começou a crescer, pastor Eco. E quando aquele povo começou a crescer, a Bíblia diz que o Faraó disse: peraí, tem alguma coisa de errado.
Esse povo está crescendo. Esse povo está se sobressaindo. Ele está crescendo mais do que nós, que a gente é que domina o Egito. E a Bíblia diz que Faraó usou sabiamente com aquele povo de Deus. Querido, quando o povo de Deus começa a crescer na terra, quando o povo de Deus começa a evoluir, para quem não sabe, o Egito simboliza o mundo e Faraó simboliza Satanás. E quando o povo de Deus ele começa a crescer espiritualmente, Satanás ele começa a observar. Você nunca parou para prestar atenção que toda vez que você vem à igreja, toda vez que você coloca no seu coração em adorar a Deus, alguma coisa acontece na sua casa, alguma coisa acontece dentro do teu íntimo, a tua cabeça começa a mudar. Será se eu me converto? Será se eu não me converto? Sabe por quê? Porque Satanás ele coloca dúvida no coração. Satanás ele começa a fingir. Às vezes ele usa pessoas da nossa própria casa para tentar nos tirar o foco. E assim que foi, o Faraó começou a escravizar aquele povo. Eles começaram a fazer trabalho pesado, trabalho enfadonho. Querido, mas toda vez que o inimigo ele tentar escravizar o povo de Deus, Deus ele está trabalhando com alguém no deserto. E o tema dessa mensagem é o chamado de um verdadeiro pastor. O chamado de um verdadeiro pastor. E o povo estava sofrendo na mão de Faraó. Enquanto isso, querido, o tempo se passou. E ali Faraó ele deu ordem para aquelas pessoas que acompanhavam as parteiras hebreias. E Faraó disse: olha, toda vez que nascer um menino, vocês mandam matar. Mas se for mulher, vocês deixam viver. E as parteiras, porque elas eram hebreias, elas eram parteiras que elas conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Elas não obedeceram à voz do Faraó. E toda vez que nasceu um menino, elas não matavam, porque Deus ele condena homicídio. E elas conheciam os mandamentos: não matarás. Querido, toda vez que alguém te pedir para fazer algo que vai desagradar a Deus, não faça. Por mais que seja um líder seu, por mais que seja um patrão seu, se ele te pedir para te fazer algo que vai desagradar a Deus, não faça, porque Deus é quem te justifica. E por aquelas hebreias, aquelas parteiras hebreias não obedecer Faraó, Deus estabeleceu casas para elas. Deus deu lugar para elas morar. A história conta. E a Bíblia diz que Faraó chegou àquelas hebreias e disse: olha, por que vocês não me obedeceram? E elas falaram: não, é porque as mães hebreias, elas são diferentes das egípcias. Elas são cheias de vigor, elas são cheias de força. Quando elas vão ter o seu nenê, logo após que elas têm o seu filho, elas escondem. Elas são diferentes. Querido, tu quer ser diferente? Conheça o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toda vez que tu gerar, querido, não estou falando de filho, agora estou falando, querido, de dom espiritual. Toda vez que Deus ele gerar algo dentro de ti, que o inimigo tentar roubar, tu tem que esconder ele no esconderijo do Altíssimo. Tu tem que cuidar daquilo que Deus gerou dentro de ti. Aquelas hebreias geraram filho no seu ventre, mas Deus ele quer gerar algo na sua mente que vai revolucionar a história do mundo. Porque Deus ele está à procura, querido, de pessoas que se entregam 100% a Ele. E pulando, querido, a minha história, porque o tempo ele está um pouco, né? Aleluia. Esgotado. Aí a gente não pode se alongar muito. Mas eu quero adiantar aqui a mensagem.
que é uma filha dos Levi. E o homem também da descendência de Levi. Eles tiveram um filho. Aleluia. Glória a Deus. E esse filho, ele era um filho formoso de aparência. Só que eles não deram nome a esse filho. De tão frustrado que eles estavam com medo de perder aquele filho, eles não deram nome ao filho. E a Bíblia diz, querido, que Faraó ele deu ordem. Toda criança que nascesse era para ser jogada no rio. Querido, mas nem o plano de Deus, nem o projeto de Deus pode se perder no meio do caminho. Glória a Ainda Deus. que o plano de Deus esteja começando na tua vida, Satanás ele vai tentar parar desde o começo. Satanás tentou parar Moisés usando o Faraó. Moisés ainda é pequeno, o tema é o chamado de um verdadeiro pastor. Querido, quando alguém tem chamado do pastoreado, desde a sua meninice ou desde o ventre da sua mãe, vai sofrer injúrias, vai sofrer tentações, porque tem chamado. Desde pequeno, desde bebê, Moisés já sofria. Eles tentaram matar Moisés, mas a Bíblia diz que ela fez um cesto, uma arca de junco, com betumes, e colocou, querido, na beira do rio Nilo, dentro de uma planta aquática chamada junco. E quando a irmã de Faraó, ela se banhava ali no rio Nilo, ela viu a criança, ou ouviu o choro, e eles foram ver lá, e ela foi ver e disse: eu acho que essas crianças é do povo hebreu, das hebreias. E uma das suas servas disse: olha, você quer que eu chame alguém para cuidar dela? E a palavra de Deus nos conta que ela disse: vai, chama a mãe do menino. Chamaram a mãe do menino, Moisés, que ainda não tinha nome. E quando chamaram a mãe do menino, disseram: olha, cuida dessa criança, e eu vou te pagar um salário para te cuidar dessa criança. Querido, o projeto de Deus não se perde. Verdade. Ainda que alguém tente matar o projeto de Deus ainda no começo, Deus ele não vai deixar o diabo tocar no projeto de Deus, ainda que esteja no começo, pastor. Porque ele sabe que o projeto de Deus vai evoluir. O projeto de Deus vai crescer, está apenas no começo. Talvez eu não sei o que Deus está tendo no seu coração. Pode estar apenas no começo. Você pode estar sentindo o desejo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. É pouco, mas está no começo. O projeto de Deus não vai parar por aí. O projeto de Deus vai evoluir dentro de você. E o projeto de Deus estava ali dentro de uma arca, dentro de uma planta aquática. E a mãe do menino criou o menino. E a Bíblia diz que quando o menino cresceu, eles levaram novamente para o Egito. E quando levaram Moisés para o Egito, a Bíblia diz que a irmã de Faraó disse: olha, tu vai se chamar Moisés, porque da água não foi tirada. Querido, o interessante é que Deus já sabia que Moisés ia ser usado para abrir o mar vermelho, porque ele foi tirado das águas, mas também, quando ele estava grande, ele abriu o mar vermelho. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz, querido, que quando Moisés estava ali, Moisés já grande, Moisés viu, ele começou a andar ali pelo Egito, e ele viu os egípcios escravizando um dos seus irmãos. E quando ele viu que ele estava aquela cena, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e a Bíblia diz que ele matou aquele homem porque ele estava escravizando o povo de Deus. Querido, aqui começa a entrar o chamado de um verdadeiro pastor. Para quem não sabe, Moisés, ele se tornou um grande pastor, um grande líder. Mas para isso, querido, ele teve que passar por lutas. Desde a sua meninice, ele já começou a ser provado. Ele não sabia porque ele não tinha consciência. Ele era um bebê. Aleluia. Glória a Deus.
Talvez você não sabe o que você passou quando você era criança. Talvez eu não sei se você sabe o chamado de Deus para a tua vida. Mas peça a direção a Deus que Ele vai te fazer entender. E para ter um chamado, querido, de um pastoreado não é fácil. Moisés, querido, ele começou ali a sofrer na pele. O verdadeiro pastor, querido, quando ele vê um povo seu sendo escravizado, sofrendo, ele reage. E Moisés, ele não suportou ver os irmãos dele sofrendo. Ele reagiu. Às vezes a gente vai até exagerar, né? Quando a gente vê um dos nossos irmãos sendo caluniado. Às vezes a gente vai chegar para outra pessoa e falar asperamente. Mas eu aprendi uma coisa com vocês e eu aprendi também algo com Deus, para a gente não errar. Quando a gente vê isso, querido, a gente vai chegar para essa pessoa e falar mansamente, não como Moisés fez. Moisés matou o egípcio e Moisés, ele escondeu na areia. Querido, tudo que a gente faz no oculto será revelado um dia, porque de Deus a gente não pode esconder nada. Moisés, ele achou que ele estava escondendo de Deus, mas ele não escondeu. Moisés, ele tinha um chamado, mas ele não sabia, pastor, que ele tinha esse chamado. Querido, quem tem chamado, ele é diferente. Quem tem chamado, ele não pode ver o seu irmão passar pelo deserto. Quem tem chamado, ele não consegue ver o seu irmão passar pelo vale sem ajudar. E Moisés, querido, ele enterrou na areia um corpo. E chegou outra vez, quando Moisés ele andava também ali, ele viu dois hebreus. E ele viu um escravizando o outro do mesmo povo. E Moisés disse, estava agindo justamente, por que tu aflige o teu irmão? Aí ele olhou para Moisés e disse, Moisés, que foi que te colocou juiz sobre nós? Que foi que te deu ordem que tu vai mandar sobre nós? Tu vai querer me matar, Moisés, como tu fez com o egípcio? Aí Moisés saiu, querido, para o Egito, para o deserto, perdão. Aqui estava começando o tratar de Deus com Moisés. Aqui estava começando a acontecer o projeto de Deus com Moisés. Deus tirou Moisés da onde? Do Egito. Ele não era do Egito, mas ali ele vivia uma vida boa. Moisés, ele aprendeu as letras, as linguagens do Egito, mas ele não era do Egito. Quem tem chamado pode estar no Egito pelo momento, mas não vai permanecer, porque quando Deus chamar, quando Deus levar para o deserto, Deus vai tratar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Oh, suíte, cantarás. Santo é o Senhor Jesus. Suíte, manduá, cantarás. Talvez você já fez coisas que desagradou a Deus. Talvez você já cometeu um pecado que aos olhos de Deus não é perdoado. Mas eu quero te falar uma coisa, Moisés, ele tirou uma vida. Mas mesmo assim, Deus ainda tinha chamado na vida de Moisés. Glória a Deus. Mesmo assim, eu quero te falar, não sei o que você fez, mas vai ter um momento que Deus ele vai te tirar desse Egito, do mundo. E quando você sair do mundo, não estranhe quando você passar pelo vale, porque é lá que Deus ele tem um chamado, é lá que Deus tem um tratado para você, é lá que Deus ele vai tratar a tua fé. E Moisés ele correu do Egito e foi para o deserto. Querido, interessante que Deus me revelou nessa palavra é que Moisés ele se assentou à beira do poço. Meu Deus. Glória a Deus. No deserto, lugar de sequidão, lugar de prova, Moisés se assentou à beira de um poço. Moisés ele teve estratégia. Talvez você está no deserto, mas você ainda tem uma esperança de alguém te ajudar. Moisés ele se assentou ali no poço. Eu imagino Moisés dizendo assim, olha, eu estou aqui com fome, eu estou nesse deserto de Midian, com sede, eu vou me sentar na beira desse poço, porque a qualquer momento nesse deserto seco, nesse deserto distante, alguém vai querer vir tirar água aqui, e eu vou pedir uma ajuda.
Mas foi diferente, querido. Moisés no deserto, ele fez para ajudar. Talvez você está passando no deserto. Talvez você está fugindo de uma opressão, fugindo da sua família porque está te oprimindo. E tu está se encontrando no deserto da vida. E tu está dizendo, Senhor, mande alguém para me ajudar. Mas Deus está dizendo para você essa noite que você que vai ajudar alguém no deserto para Deus poder te abençoar. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz que um homem chamado Reuel, por nome Jetro, que tinha 7 filhos, ele era sacerdote de Midian. E a Bíblia nos ensina que as 7 filhas dele estavam pastoreando o rebanho do seu pai. E no momento que elas chegaram naquele poço para tirar água, elas tiraram água para dar de beber as ovelhas do seu pai. E os pastores, queridos, chegaram, esperaram ela tirar a água e expulsaram ela dali. Querido, quantos pastores só querem achar pronto? Quantos pastores estão oprimindo as suas ovelhas? Não querem buscar, não querem sair para falar de Deus, só querem achar pronto, e até aquilo que acham pronto, eles querem usufruir. Querido, tem vários tipos de pastor. Tem aquele pastor que se escolhe por pastor, e tem aquele pastor que é chamado. Moisés estava sendo tratado por Deus para ser pastor, só que ele não queria. Eu vou explicar por que ele não queria. E tem gente que eu quero ser pastor, eu quero ser, me consagrar logo, eu quero ser. Mas querido, não é assim. Tem que ir primeiro para o deserto, tem que ter chamado. Quem tem chamado é porque alguém chamou, não ele em si, alguém indicou o pastor. Tem aqueles pastores que querem achar pronto. Mas toda vez que chegar um falso pastor, o verdadeiro pastor vai se manifestar e vai dizer: larga essa ovelha. A Bíblia diz que aquele pastor que estava sendo moldado no deserto, estava esperando a hora certa. Um dia a gente se levantou e expulsou aqueles pastores. Moisés foi lá, defendeu aquelas 7 mulheres, deu de beber às ovelhas dela e ficou calado na dele. E a Bíblia diz que aquelas 7 mulheres voltaram ao seu pai Jetro, sacerdote. E quando elas chegaram até o seu pai, a Bíblia nos ensina, querido, que o pai disse: por que vocês vieram hoje tão depressa? Aí uma se levantou e disse: apareceu um homem e nos livrou dos pastores que queriam levar nossas ovelhas. Aí já para ele disse: por que não trouxeste este homem? Por que não desse pão e água para ele? Vai em busca dele e traz ele para mim. E a Bíblia diz que elas foram buscar Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Querido, Senhor vai ter um Jesus. momento que você vai estar no deserto, só que alguém, aleluia, vai te chamar para te comer pão e tu beber água. Vai ter momento, querido, que tu vai pensar que alguém esqueceu de ti nesse deserto, mas tu vai escutar uma voz dizendo assim: ó, chama ele, chama ele, chama ele que eu vou dar água e vou dar pão para ele. Chama ele que chegou o tempo de eu alimentar ele, ou de eu alimentar ela. Esse deserto não é para sempre. Vai ter um momento que você vai ser chamado para estar diante do sumo sacerdote. Moisés foi chamado para estar diante do sacerdote chamado Jetro. Mas vai ter um momento que o próprio Deus vai te chamar para estar diante da presença dele. Glória a Deus. E Moisés lá, querido, no deserto ainda com fome e sede. E eles chegaram lá e chamaram Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou na presença do seu sogro, a Bíblia é bem clara em dizer: e Moisés consentiu em ficar com aquele homem. Querido, quem é a pessoa que vai consentir com alguma coisa se ele não ser convidado? Para você concordar com alguma ideia, você tem que receber um convite, não é isso? Eu imagino aquele homem falando com Moisés: olha, pelo ato que tu fez de defender as minhas ovelhas e de defender as minhas filhas, aqueles pastores, eu te convido, Moisés,
ficar comigo. Eu te convido a ficar aqui comigo. E Moisés concordou. Moisés consentiu em ficar com aquele homem. Querido, no momento que Moisés consentiu, sabe o que aconteceu? Um certo dia que Moisés estava levando as ovelhas do seu sogro. E a Bíblia diz que Moisés ele pegou as ovelhas e foi apacentar atrás no deserto. No deserto. E ele deixou atrás no deserto. E logo perto do deserto, a Bíblia diz que tinha um monte chamado Monte Horebe. Querido, sabe o que Deus me fez entender? Que o verdadeiro chamado de um pastor, ele se encontra assim. Ele começa, querido, a dar valor naquilo que é de outro pastor. Ele começa a se preocupar com aquilo que é de outra pessoa. Porque tem gente que se preocupa só com aquilo que é dele. E Moisés se preocupou em apacentar as ovelhas do seu sogro, pastor. E ele levou atrás do deserto. E logo perto do deserto estava o quê? Um monte. Eu quero te falar, querido, que você pode estar no deserto. Mas logo após o deserto, vai estar o monte de Deus. Porque Glória a Deus. Monte, querido, é lugar de refúgio. Lugar, querido, de intimidade. Lembra quando Moisés subiu no monte? Que ele recebeu as placas de 10 mandamentos? Ele se santificou. Tu quer receber algo novo de Deus? Se santifique, se separe, lave as tuas vestes, tira aquilo que não agrada a Deus, que tu vai receber algo novo. E após esse deserto, o monte de Deus está pertinho. E Moisés deixou as ovelhas entrar no deserto. E a Bíblia diz que quando ele foi olhar no monte, ele viu algo diferente. Querido, o verdadeiro pastor, quando ele é chamado, Deus ele chama a atenção dele em algo diferente. Querido, eu não sei se você está vivendo algo novo de Deus, mas Deus ele vai fazer você ver coisas diferentes. Para chamar a sua atenção, Ele vai te mostrar coisas diferentes para você entender o teu chamado. E Ele começou a mostrar para Moisés uma sarça ardente, uma árvore, tipo uma figueira. E a Bíblia diz que ela se pegava fogo, mas ela não se consumia. Para quem não sabe, naquele tempo era comum as sarças pegar fogo. Não era comum ela se consumir. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria chamar a atenção de Moisés. Talvez tu está olhando algo que tu é acostumado a você ver a dar errado. É acostumado a você ver de um jeito, talvez está de outro jeito. É porque Deus está transformando. É porque Deus está fazendo assim para chamar a tua atenção. E Deus